vamos sair dos conceitos básicos e vamos entrar na ecologia mais aplicada, pensando em como que as ações antrópicas ou ações humanas impactam sobre o meio ambiente, certo? Eu dividi essa parte da aula em 3 tópicos: desmatamento, poluição atmosférica e poluição das águas. E nós vamos entender as causas e consequências de cada um. Começando pelo desmatamento, que consiste na derrubada de árvores, na retirada de florestas. Esse desmatamento ele pode ter várias causas possíveis, a gente pode elencar algumas no Brasil. Uma causa muito importante no Brasil é a especulação imobiliária, onde ocorre o desmatamento para a construção de loteamentos, casas, prédios, etc. Esse tópico, essa exploração imobiliária, é sentida principalmente no bioma da Mata Atlântica, que fica no litoral brasileiro, onde se concentra a maior parte da nossa população. Além da exploração imobiliária, a gente também pode citar a agricultura, principalmente a derrubada de florestas para a produção de monoculturas, como a soja, o milho e também a cana-de-açúcar, tá? Essa exploração do solo para a produção de monoculturas é vista em praticamente todos os biomas brasileiros, especialmente na Amazônia e também no Cerrado. O Cerrado é um dos grandes produtores de soja no mundo, né? O bioma do Cerrado. Além disso, também podemos citar a pecuária, ou seja, a criação de animais, especialmente a criação extensiva de gado, que exige uma grande área de pastagens, e essas pastagens são produzidas onde antes haviam grandes áreas de florestas, que também vai impactar a Amazônia, Cerrado e outros biomas brasileiros. Quais são as consequências desse desmatamento? Bom, a consequência direta do desmatamento é a perda de biodiversidade, de hábitats e de nichos ecológicos que estavam contidos naquela floresta, naquele pedaço de mata que foi derrubado. Além disso, a gente pode citar outros problemas muito sérios, como, por exemplo, a ausência das grandes árvores, que seriam importantes sequestradores de carbono da atmosfera, e também a ausência de vegetação que liberaria uma grande quantidade de água para a atmosfera, através do processo de evapotranspiração. Uma coisa importante que essa evapotranspiração faz é condicionar os regimes hídricos das diferentes regiões. Um exemplo interessante aqui no nosso país: nós estamos vivendo um grande período de estiagem muito sério que impacta a gente de formas diferentes, como, por exemplo, a dificuldade de produzir energia elétrica. Afinal, nós temos muitas hidrelétricas que usam o movimento da água na produção de energia. E essa crise hídrica pode estar relacionada diretamente à questão do desmatamento dos grandes biomas. Porque se eu estou desmatando a Amazônia, por exemplo, eu estou deixando de eliminar para a atmosfera uma grande quantidade de água na forma de vapor, que seria carregado, por exemplo, para a região sul e sudeste, através do que a gente chama de rios aéreos, que são grandes massas de ar que arrastam a umidade da Amazônia para outras regiões do Brasil. Sem floresta, a gente não tem a formação desses rios aéreos. Bom, além do desmatamento, também citei a poluição atmosférica, que tem várias causas, principalmente a queima de combustíveis fósseis, ou seja, a queima de petróleo, de combustíveis derivados do petróleo e, consequente, a produção de gases que são liberados a partir dessa combustão. É importante que você lembre que a poluição atmosférica está diretamente ligada e influencia diretamente o ciclo do carbono, um dos ciclos biogeoquímicos importantes aí para você lembrar para o Enem. O ciclo do carbono é importante para os seres vivos porque as moléculas orgânicas que constituem seres vivos são principalmente constituídas de cadeias carbônicas. E o carbono ele vai sendo armazenado nos seres vivos através das cadeias alimentares e também ele fica armazenado no solo através dos seres vivos que morreram e foram ficando soterrados, principalmente os fósseis, que vão dar origem aos combustíveis fósseis ao longo do processo geológico. Então, o que acontece? Quando a gente está tirando esses combustíveis do solo, esses materiais fósseis do solo e queimando, a gente está dando retorno a esse carbono à atmosfera. Entretanto, a gente tem outros problemas ambientais, como acabei de falar, o desmatamento, vou destruindo os sequestradores de carbono, que são seres fotossintetizantes que pegam carbono na fotossíntese e acabam, então, desequilibrando o ciclo do carbono. Mas além dos compostos de carbono, como o monóxido de carbono e o gás carbônico, que estão nesse ciclo aí, a gente também tem outros poluentes, como o metano e outras substâncias que são liberadas na queima de substâncias, na queima de combustíveis. Essas substâncias elas podem agir na atmosfera de diferentes formas. Temos os impactos diretos, como, por exemplo, problemas respiratórios nos seres humanos por conta da poluição, e outros impactos não tão diretos, mas também muito importantes. Por exemplo, a gente pode ter um aumento do efeito estufa, que você sabe,
na geografia que o efeito estufa é um efeito natural que a atmosfera realiza para manter a temperatura da Terra constante entre os dias e noites. Porém, a emissão desses gases, né, que a gente chama de gases do efeito estufa, eles acabam formando uma camada maior de proteção, entre aspas, né, na atmosfera, que faz com que a gente consiga, que a Terra consiga mandar ainda menos calor de volta para o espaço e, consequentemente, esse calor se acumula no nosso planeta, aumentando assim a temperatura, o que vai gerar o que a gente chama de aquecimento global. Esse aquecimento global ele pode ter também muitas consequências, como, por exemplo, o aumento do nível dos oceanos por conta do derretimento das geleiras, alterações no clima e também extinção de espécies de seres vivos que não conseguem, né, se adaptar às novas temperaturas ou às novas condições ambientais provocadas pelo aquecimento global. Um exemplo interessante disso é a acidificação dos oceanos causada também por essa poluição atmosférica, que acaba deixando os oceanos mais ácidos e influencia nas cadeias alimentares e nos seres vivos que vivem nos oceanos. Um exemplo bem interessante de consequência do aquecimento global e da acidificação dos oceanos, do impacto sobre os seres vivos oceânicos, é o embranquecimento de corais. Os corais, eles são, em geral, animais coloridos porque eles estabelecem relações ecológicas com algas chamadas de zooxantelas, que ficam fazendo uma espécie de mutualismo entre elas e o coral. Quando há um aumento da temperatura, é comum que esses corais expulsem as zooxantelas deles e percam essa relação ecológica, então diminuindo, por exemplo, a quantidade de nutrientes que eles conseguem absorver. Consequentemente, eles ficam esbranquiçados, né? E podem correr o risco de morrer, o que é um problema muito sério, né? Se a gente tem uma destruição dos recifes oceânicos, tá bom? Continuando aqui, a gente tem também a questão da poluição da água. A poluição da água é principalmente causada pelo despejamento de esgotos, né, e de outros efluentes nas águas, tanto nas águas doces quanto nos oceanos. Isso pode ser tanto esgoto doméstico, né, que é proveniente das casas, como também efluentes industriais, que podem ser ainda mais contaminantes. Isso pode gerar uma série de problemas diretos, como a morte de seres vivos que não conseguem sobreviver aos contaminantes, como também outros problemas, como, por exemplo, o que a gente chama de magnificação trófica. O que é uma magnificação trófica? É uma acumulação de algum contaminante ao longo da cadeia alimentar. Um exemplo, digamos que uma indústria de tintas está despejando na água metais pesados. As algas do rio onde aquela poluição está acontecendo, acabam absorvendo esses metais pesados através da sua absorção. Em seguida, os peixinhos que estão lá começam a comer essas algas. Consequentemente, eles vão acumular muitos metais pesados no seu organismo, que eles não conseguem eliminar, mais do que as algas, porque as algas absorveram um pouquinho e os peixes comeram várias algas diferentes, acumulando o metal pesado contido nessas várias algas. Um outro peixe maior que come esses peixinhos também vai comer vários peixinhos e, consequentemente, vai acumular todo o metal pesado contido nesses vários peixinhos. Sendo assim, ao longo da cadeia alimentar, a gente vai tendo essa acumulação de um contaminante. Quanto mais acima do nível trófico estiver, maior vai ser a contaminação desse organismo. E isso pode ser importante para a gente, inclusive. Né? Existe um fenômeno, né, registrado, que é o desastre de Minamata, que aconteceu exatamente essa questão da acumulação trófica, onde os seres humanos, que eram o topo da cadeia alimentar, que se alimentavam dos peixes de uma região contaminada, acabaram tendo uma série de problemas por conta dos metais pesados acumulados, no caso o mercúrio, que causou uma série de deficiências, né, problemas do sistema nervoso na população local.